sem áudio. Que feiura. Vocês nem viram, né? Então, pessoal, ó, como eu estava dizendo para vocês, tá? Primeira questão do módulo 26, eletrólise em solução aquosa. Lembrando que, pessoal, lembrando que a eletrólise em solução aquosa, a água participa da eletrólise, pessoal. A água participa da eletrólise. Então a gente tem que levar isso em consideração, tá? Deixa eu dar uma comentada a respeito antes da gente partir para os exercícios aqui. Vou colocar alguns exemplos aqui antes da gente partir para os exercícios. Então veja bem, pessoal, a eletrólise em solução aquosa é... Deixa eu pegar algo pronto aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo. Espera só um segundinho, pessoal. Deixa eu já explicar isso aqui. Vou abrir o PowerPoint aqui, tá? Que entra a parte de aquosa e lei de Faraday. Vamos só dar uma lembrada aqui pra gente partir para os exercícios, tá bom? A gente falou a respeito da eletrólise ígnea, que é aquela eletrólise sem a presença de água. Eu estou compartilhando a tela? Deixa eu compartilhar aqui que eu estou esquecendo. Hoje no segundo ano eu estava lá no meio da aula, os moleques, professor, você não está compartilhando a tela, tive que voltar e gravar tudo de novo, você acredita nisso? Tá, pessoal, tá gravando, estamos compartilhando a tela, tá? Então vem aqui, ó. Como eu estava dizendo para vocês, a eletrólise ela pode ser ígnea, tá? Eletrólise ígnea é quando não tem água, que a gente já falou a respeito da eletrólise ígnea, tá? Dei alguns exemplos de eletrólise ígnea. Agora vamos falar sobre a eletrólise aquosa. A aquosa, pessoal, a água vai participar, é quando eu tenho, por exemplo, o sal dissolvido em água. Então a água pode interferir. Por quê? Eu vou ter dois positivos e dois negativos lá dentro. Então eu preciso decidir quem tem maior prioridade para ser arrastado para os polos. Então eu tenho que ter esse cuidado. Então, por exemplo, ó, vou pegar como exemplo a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, do sal de cozinha. Olha o que eu vou ter, ó. Eu vou ter o H+ da água, o OH- da água, tá? Eu vou ter o Na+ do sal e o Cl- do sal. Então, para saber quem vai ser arrastado para o polo, eu tenho que respeitar a seguinte regra. Olha aqui, ó. No caso dos positivos, dos cátions, quem nunca vai descarregar em eletrólise aquosa? Nunca, jamais, pessoal. Junto com a água, eles jamais vão conseguir chegar no polo. Que são os cátions da família 1A, os da família 2A e alumínio. Tá? Quem que iria no lugar deles? O H+ da água. Tá? Então quem vai no lugar deles é o H+ da água. Todos os demais, pessoal, quando dissolvidos em água, descarregam de boa. Todos os demais. Tá? Então guarda bem o que eu estou falando. Ó. Cátion da família 1A, 2A e alumínio nunca vai descarregar na presença do H+ da água. Perfeito? Tudo bem, pessoal? Tá aí? Estão entendendo o que eu estou falando? Não ouvi. Sim. Ah, tranquilo. Agora veja bem. Os negativos. Tá? Olha a regrinha. Quem descarrega com muita facilidade, tá? Ou seja, quem vai descarregar com facilidade vai ser os elementos, qualquer ânion que não tem oxigênio, tipo o Cl-, o I-, o S2-, ou o hidrogênio sulfato.
Os ânions orgânicos também vão descarregar com muita facilidade. Quem jamais descarrega na presença do OH- da água? Ânions que têm oxigênio, como nitrato, sulfato, fosfato e o fluoreto, jamais vão descarregar na presença do OH-. Esses caras, se eu precisar deles, tem que ser na eletrólise ígnea, não pode ser na água, tá? Mesma coisa acontece com esses caras aqui. Se eu quiser produzir alumínio, elemento da família 1A ou 2A, tem que ser sem a presença de água, porque senão eles não descarregam. Então presta atenção, ó. Quando eu tenho eletrólise aquosa do cloreto de sódio, tá? Como eu tenho a água e o sal dissolvido, os dois ionizam. Então eu vou ter o H+ da água, o OH- da água, eu vou ter o Na+ que vem do sal e o Cl- que vem do sal. Então observe que eu tenho 2 positivos e 2 negativos. Eu preciso decidir quem é mais atrativo para o polo. Eu vou olhar naquelas tabelinhas que eu acabei de apresentar. Lembra que eu falei que elemento da família 1A jamais descarrega na presença do H+? Então, quem vai ser atraído pelo fio negativo? O H+. Aqui, ele é um ânion não oxigenado, então esse cara vai para o polo, o OH não. Então vai esse e esse. Então veja bem, ó. Quem vai para o polo? O H+, tá? Competição entre os dois positivos, o H+ vai. Onde que eu vou ver isso? Naquela tabela, tá? Quem vai? O H+ e o Cl-. Então aqui eu vou trabalhar com 4 equações. Veja bem, vou fazer isso, ó. Eu vou colocar a água, então eu tenho H+ mais OH-. Isso aqui é só balanceamento, já vou explicar, tá? Eu tenho Na+ e Cl-. Aí eu vou lá. Quem vai ser atraído pelo polo positivo? O negativo com maior poder de descarga, o Cl-. Então, o Cl-, como ele é negativo, eu dou nome à solução na eletrólise, ele é o ânodo da solução. Eu não dou nome ao polo, eu dou nome à solução. Então, 2Cl- aquoso, tá? Ele perde 2 elétrons, que ele é negativo, e forma o gás cloro. Então ele vai formar o Cl2 gasoso aqui, certo? Quem vai ser atraído pelo fio negativo? O cátodo. Quem é o cátodo? O H2. Desculpa, o H+. Como ele forma gás, ele vira H2, então eu teria o quê? Eu teria 2H+, ele recebe 2 elétrons do fio negativo e forma H2 gasoso. Então, por que eu coloquei multipliquei esses caras aqui por 2? Para cortar aqui, ó. Como eu tinha 2Cl-, eu tive que multiplicar toda a equação aqui por 2. Como eu tinha 2H+, eu tive que multiplicar toda a equação por 2 para cortar eles. Então eu cortei, ó. 2H+ com 2H+, 2 elétrons com 2 elétrons, tá? 2Cl- com 2Cl-. O que sobrou? 2 NaCl mais 2 águas líquidas, que formou gás hidrogênio, aonde? No cátodo, tá? E gás cloro aonde? No ânodo. E olha que interessante, pessoal, o que sobrou aqui, ó? 2 Na+ com 2 OH-. Então ele formou, pessoal, duas moléculas de soda cáustica. Isso aqui é o processo utilizado industrialmente para produzir soda cáustica. Basta eu bombear água do mar e dar uma pequena descarga elétrica e eu consigo produzir a soda cáustica. Por isso que ela custa tão barato. É muito fácil de ser produzida. Tá? Agora vamos pensar, e se fosse o Ki? Olhe bem, eu tenho K+, família 1A. Então quem forma? H2 também. E o I-? O I- é um ânion não oxigenado. Então esse cara formaria I2. Então ia formar gás hidrogênio e I2. Tá? Se eu colocasse esse cara aqui.
ele formaria o gás hidrogênio no cátodo, que o hidrogênio é positivo, né? E ele formaria o iodo no ânodo. Você viria esta situação aqui, ó, tá? Você viria o hidrogênio sendo formado, como ele é um ácido, fica, você coloca um indicador, ele vai ficar com essa coloração aqui, tá? E o iodo, ele é bem lilás, né? Então apareceria aqui a coloração do iodo aqui do outro lado, tá? Se fosse a soda cáustica, pessoal, vamos pensar, ó. Família 1A, a soda cáustica produziria o gás hidrogênio. Se fosse o OH-, tem OH na água também, né? Então, o OH, quando descarrega, ele vira O2. Eu vou colocar essas equações para vocês terem onde consultar lá no material, tá? Agora vem aqui, ó. Eletrólise ou... Isso aqui serve tanto para eletrólise quanto para pilha. A lei de Faraday. Tá? Aqui tá muito confuso. Deixa que eu vou pegar e vou escrever lá no material, tá? Tá melhor. Deixa eu pegar aqui, só um segundinho. Vou pegar que eu tenho um negocinho pronto aqui que a gente ganha tempo. Eita. Eita, o trem tá mais lento que tudo. Então, pessoal, ó, vem aqui comigo, ó. Eu coloquei um resumão aqui. Essa parte de ígnea aqui, tranquila, tá? Ó, a eletrólise aquosa é quando tem água no sistema, como eu disse. Aqui eu coloquei aquela fila, pessoal. Elementos da família 1A, 2A e alumínio não descarrega jamais na presença do H+, tá? Aqui. Quem não descarrega? Observe que a seta aqui, ó, nesse sentido, aumenta a possibilidade de descarga, tá? Quem não descarrega jamais? Os ânions oxigenados e o flúor. Quem iria no lugar dele? O OH-, tá? Quem descarrega com facilidade? Qualquer ânion que não tenha oxigênio, o hidrogênio sulfato ou os ânions orgânicos, como acetato. Esses caras aí descarregam muito fácil. Agora veja bem, eu coloquei aqui o exemplo das semi-reações que vão aparecer. Ó, a semi-reação com elementos da família 7A, qualquer um vai ficar diatômico. Com hidrogênio também vai ficar diatômico. Tipo, ó, vai formar Br2. No caso do cloro, vira Cl2, I2, tá certo? No caso do hidrogênio, vira H2. O do OH, olha essa equação, cuidado para não fazer rolo, ó. 2OH- vai liberar 2 elétrons, ele forma uma molécula de água e meia molécula de gás oxigênio. Então, quando descarregar o OH, essa é a equação que você vai usar. Então, isso aqui é para você consultar. Não é para esquecer que isso aqui existe não, pessoal. Eu vou postar isso lá, vocês vão usar isso aqui, tá? Um resumo aqui de uma maneira simples, o jeito que está explicado na apostila de vocês, tá muito complicado, tá? Vai por mim. Agora presta atenção, ó. Olha um exemplo. Eletrólise aquosa da soda cáustica. Ó,
soda cáustica na água forma Na+, e OH-, certo? A água vira H+, e OH-. Agora eu vou fazer aquela competição, ó. Família 1A não descarrega, quem vai? O H2. Como ele é positivo, ele vai ser atraído pelo polo negativo, eu dou nome a ele, ele é positivo, ele é o cátodo. Ele vai receber 2 elétrons do fio negativo e vai se tornar H2 gasoso. Certo? Aí eu tenho, ó, aqui ficou íon comum, ó, OH e OH, então tem que ser ele, não tem jeito. Então se eu pegar 2 OH-, tá? Ele vai liberar 2 elétrons, porque ele é negativo, ele vai formar uma molécula de água e meio mol de O2 gasoso. Então veja bem o que eu tenho, ó. O que eu fiz? Eu multipliquei a água por 2 para cortar o H+ aqui. Cortei 2H+ com 2H+, 2OH- com 2OH-, 2 elétrons com 2 elétrons. Cortei uma dessas duas águas com essa água aqui. Então o que sobrou? Soda cáustica sólida mais água. Vai apenas dissociar a soda cáustica, então ela apenas provoca, tá? Vai formar gás hidrogênio e meio mol de O2, tá? Agora veja bem, e se eu pegar o bicarbonato de sódio, pessoal? Vai ficar praticamente a mesma coisa, né, pessoal? Também funcionaria para produzir isso aqui. Por quê? Quem que iria no lugar do Na? O H+. Isso aqui é um íon oxigenado. Então quem vai? O OH- da água. Então ele daria a mesma situação, ia formar hidrogênio e O2 também. Se eu colocar ácido sulfúrico, também produz hidrogênio e O2. Por quê? O ácido sulfúrico tem H+, fica comum aqui. E ele tem o SO4. O SO4 é oxigenado, quem vai? O OH. Então, toda vez que descarregar H+ e OH, forma hidrogênio e oxigênio. Isso aqui é extremamente explosivo, essa mistura aqui. Tá? Agora olha aqui, ó, esse exemplo. Ó. Uma eletrólise aquosa do sulfato de cobre. Isso aqui é muito usado em galvanoplastia. O que é galvanoplastia? Quando eu sobreponho um metal com outro, por exemplo, folheamento a ouro. No caso, se eu quero fazer um cobreamento de um material, isso aqui daria certo. O que eu faria com esse material? Eu ia colocar ele na ponta negativa do fio. Por exemplo, se eu tenho lá um anel de latão, tá? Eu coloco ele na ponta, no fio negativo. O cobre metálico vai cobrir ele e vai ficar cobreado, tá? E vai produzir oxigênio do outro lado, tá vendo aqui? Produziria oxigênio do outro lado. Então, aqui está um exemplo da eletrólise aquosa do sulfato de cobre, tá? Agora vamos lá, a gente já consegue resolver essas questões aqui, pessoal, tá? Na hora que eu for falar de lei de Faraday, eu explico aqui. Então, olhe bem. A primeira questão, ele fala assim, ó, o indicador fenolftaleína é incolor com pH menor que 8 e rosa com pH acima de 8. O amido é utilizado como indicador da presença de iodo em solução, adquirindo uma intensa coloração azul, devido ao complexo iodoamido formado. Então eu coloco um pouco de amido, maisena, tá? Dissolvido na água. Se produzir iodo, fica azul. Então geralmente eu uso um negocinho igual aquele que eu mostrei aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Com o KI. Então ele dá uma coloração azul bem viva do lado que está o iodo, tá bom? Aqui do lado eu uso um tubo em U, tá? E faço a eletrólise dentro, o lado que está o iodo vai ficar bem azul, bom? E do outro lado, como eu coloquei o fenolftaleína, vai formar um ácido, tá? Vai formar uma base, no caso, tá?
Então ele vai ficar extremamente... Ele vai criar uma coloração aqui, porque vai formar o KOH, no caso aqui, tá? Então vai formar uma base e ele vai ficar vermelho do outro lado, tá bom? Então vamos apresentar isso, vamos mostrar isso, ó. Um experimento consiste em passar corrente elétrica contínua em uma solução aquosa de iodeto de potássio. Então eu estou usando Ki aqui dentro, tá? Ele está falando que o elétron está vindo nesse sentido. Então esse ponto A é o polo negativo, tá? Vamos escrever aqui. Esse ponto A é o polo negativo. Vamos escrever aqui embaixo. Ó, o eletrodo. O eletrodo A o eletrodo A vai ser meu polo negativo. Ele vai atrair quem, pessoal? Não sei, vamos ver. E o eletrodo B é o positivo, tá? O eletrodo B vai ser meu polo positivo da bateria. Então veja bem, eu estou colocando Ki, vou colocar mais para cá, vamos fazer a eletrólise aquosa dele, ó. Eu tenho Ki, que é o iodeto de potássio. Eu sei que esse cara, quando colocado em água, tá? Vamos colocar aqui, ó. Eu coloquei o sal, o Ki aquoso, tá? Ele vai se transformar em K+, K+ aquoso. Ele vai dissociar, né, na água, mais o I- aquoso, certo? Esse cara, eu não posso ignorar a presença da água. Eu tenho lá dentro H2, H2O no estado líquido, que forma H+ aquoso, H+ aquoso, mais o OH-1 aquoso. OH-1 aquoso. Então eu vou usar as 4 equações, tá, pessoal? Para poder fazer eletrólise aquosa, né? E que não tem a água, então fica só 3, né? Agora eu vou decidir quem vai ser atraído lá pelo eletrodo A, que é o negativo. Então o eletrodo A, que é negativo, vai atrair o positivo. O positivo se chama cátodo. Quem é o positivo que vai descarregar? Eu vou olhar na minha tabelinha. Elemento da família 1A não descarrega. Então, quem que é o positivo que vai ser atraído? O H+ aquoso. Então, o H+ aquoso, ele vai ser atraído pelo fio negativo. Certo? Ele vai ser atraído pelo fio negativo. Ele vai ganhar elétron do fio negativo, porque ele é positivo. Tá? Então, ele vai ganhar elétron, vai se transformar em H2. Aí, por questão de balanceamento, vai ficar H2 do outro lado, né? Eu ponho 2 aqui, como são duas cargas positivas, 2 elétrons. Então, ele vai formar o H2 gasoso. Ele forma o H2 gasoso aqui,
Então, gás hidrogênio vai ser produzido lá no polo negativo. Vamos marcar ele aqui para a gente ver que ele foi o cara atraído pelo negativo. Lá no fio positivo, que é o eletrodo B, que é o fio positivo, vai atrair o negativo. O negativo se chama ânodo. Agora eu vou olhar. Íon não oxigenados são atraídos. Então vai atrair quem? Vai atrair o I2, tá? Vai atrair, desculpa, o I-. Então o I- vai ser atraído lá pelo fio positivo, tá? Como esse cara é um cara negativo, eu já sei que a molécula vai ficar diatômica, já vamos multiplicar ele por 2. Então, esse cara, como ele é negativo, ele perde elétron pro fio no que ele encosta. Quantos? 2 elétrons, tá? Mas ele vira o I2 gasoso, o iodo gasoso, o I2 gasoso, certo? Agora eu vou cortar esses caras e somar. Vou colocar bonitinho um debaixo do outro aqui, para ficar mais fácil para a gente compreender a bagaça aqui, tá? Agora veja bem, vamos cortar, vamos ajeitar isso aqui para chegar na equação global da eletrólise. Ó, eu vou cortar os 2 elétrons com 2 elétrons aqui. Agora veja bem, pessoal, eu tenho 2I aqui, eu só tenho 1. Eu só tenho 2H aqui, eu só tenho 1. Então eu vou ter que multiplicar as duas por 2 aqui, tá? Para cortar. Então, ó, 2. Se eu multiplicar 1, multiplico todos, não esquece disso, tá? Aqui, 2, 2 e 2. Deixa eu marcar o cara que foi atraído aqui, que é o iodo, né? Então, eu vou cortar os 2 I menos com os 2 I menos, os 2H mais com os 2H+, tá? Vamos cortar. Eu nunca repito caras que estão de lado contrário, tá? Então, 2 I menos, deixa eu colocar de outra cor aqui o risco, com 2 I menos. Eu vou cortar 2H+ aqui com 2H+ aqui. Certo? Olha o que sobrou, pessoal. A equação global da minha eletrólise, eu vou ter 2Ki aquoso mais 2 moléculas de água produzindo 2K+ aquoso mais 2OH- aquoso. Tá? Mais o H2 gasoso tá? Mais o I2 gasoso. Então, esse é o produto final. Agora, observe esses dois caras, pessoal. Deixa eu até marcar eles aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui, quando se juntar, vira 2 hidróxidos de potássio, uma base. Tá? Então, essa base, ela vai
ficar presente na solução, tá? Ela vai ficar presente na solução, essa base aqui. Então, este cara aqui vai dar uma cor azulada no fio positivo, porque tem um amido lá dentro, né? Lembra que eu comentei? E este cara aqui, ele vai estar formando a base lá nele. Porque o H+, quando solta, quando ele gruda lá no fio, ele solta o H- lá dentro. O H- é uma base qualquer, né, pessoal? Então isso aqui vai ficar vermelho o polo negativo. Ele vai ficar bem avermelhado o polo negativo, tá? Por quê? Vai formar a base lá dentro. Então, vamos responder, ó. Haverá formação de um gás no eletrodo B. Nossa, questão foi... Ah, ele quer incorreta. Falei, nossa, logo de cara. É, vai formar o I2. Os dois vai formar gás, na verdade, né? A solução ficará rosa próxima ao eletrodo A. Verdade também. Porque é lá que o H vai soltar do OH, então vai ficar rosa lá. O eletrodo B ocorrerá um processo de oxidação. Vamos ver? É, oxidar e perder elétron, tá certo. Elétron do lado direito tá perdendo, né? O eletrodo A é o cátodo. O eletrodo A é o cátodo do sistema eletrolítico, verdade. A solução ficará azul próxima ao eletrodo B. Ué, todas estão corretas? Deixa eu ler de novo. Haverá a formação de um gás no eletrodo B. É, vai formar gás iodo. A solução ficará rosa próxima ao eletrodo A. Verdade também. O eletrodo B ocorrerá um processo de oxidação. É, o ânodo sempre oxida. O eletrodo A é o cátodo do sistema. Verdade. A solução ficará azul próxima do B. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. O que tá pegando aqui? Letra A, haverá formação de gás no eletrodo. Ah, ele tá falando que vai formar iodo sólido. I2 sólido. Ah, ele tá reagindo com... Desculpa, gente. Lembra que eu falei que ele ia reagir com o amido? Eu esqueci desse detalhe. Desculpa aí. Então, o iodo formado aqui, gente, não vai ser gasoso, porque ele está reagindo com o amido. Ó, ele fala aqui, ó, que foi colocado o amido, que vai formar um complexo iodo-amido. Isso é sólido, né? Isso é sólido, tá? Então não vai formar gás no eletrodo B. Então é a letra A correta aqui, tá? A incorreta. Que feio. E eu li o treco lá e não prestei atenção. Então A. Vamos para a próxima. Ó, olha essa questão 2, que legal, moçada. Parece uma mãozinha mostrando dedo pro povo, né? Estranho aqui, ó, que coisa esquisita. Ó, presta atenção, pessoal. Ele me diz aqui, a água pode ser eletrolizada com a finalidade de se demonstrar sua composição. A figura representa uma aparelhagem em que foi feita a eletrólise da água, usando eletrodos inertes de platina. Então os eletrodos não vão participar, quer ser inertes, não participar da reação, tá? Então veja bem, ele pergunta na letra A, não é para marcar não, ele está fazendo várias perguntas. Na letra A ele me diz, nesse experimento, para que ocorra a eletrólise da água, o que deve ser adicionado inicialmente à água contida no recipiente 4. Então, dentro desse recipiente 4, tá?
eu tenho aqui uma solução. O que eu preciso colocar, pessoal? Eu preciso colocar alguém que faça, olha aqui, eu vou voltar aqui, ó. Eu preciso de quê? Para separar os componentes da água, tá? Igual vocês estão vendo aqui, eu preciso pegar um cara que deixa o H+ e descarregar e um que deixa o OH- descarregar. Então, vamos escrever, ó. Então, na letra A, a gente diz assim, ó. No recipiente 4 deve ser dissolvido um ácido oxigenado, tá? Vamos escrever um oxiácido qualquer, pode ser ácido sulfúrico, nítrico, qualquer um que tenha oxigênio na fórmula serve, tá? Por quê? O íon dele, o negativo dele é oxigenado e ele tem H+, então vai liberar OH- e o H+, que é o que eu quero, tá? Então, no caso, deve ser dissolvido um oxiácido, que seria um ácido que tem oxigênio na fórmula, ou um sal proveniente, um sal oxigenado também, né? Um sal também que é formado por sulfato, nitrato, oxalato, qualquer coisa assim, tá? Um sal oxigenado com metal alcalino, que é o elemento da família 1A, né? Alcalino terroso ou alumínio. Aí quem descarregaria seria o H+. Então pode ser qualquer uma dessa situação aqui, tá? Na letra B, dê as fórmulas moleculares das substâncias recolhidas, respectivamente, nos tubos 2 e 3. Pessoal, vamos levar em consideração. Pode ser também a soda cáustica, pessoal. Deixa eu escrever aqui. Tá? Então pode ser isso aqui. Pode ser também, tá? Uma base formada por metais alcalinos terrosos ou alumínio. Também funciona, tá? Então, neste caso, qualquer um deles funcionaria, tá? Então, metais alcalinos terrosos ou o alumínio, tá? Daria certo. Agora, pessoal, ele pede aqui, por exemplo, quais são os produtos formados dentro do tubo 2 e 3. Veja bem, ó, vamos analisar. De que forma? Vamos pegar essa eletrólise. Se eu quero eletrolizar água, eu vou pegar esse exemplo da soda cáustica aqui. Vamos pegar esse exemplo da soda cáustica. Se eu pegar a eletrólise da soda cáustica, vai produzir o H2 e o O2, que é o que eu quero. Então vamos pegar esse exemplo, ó. Vamos jogar ele aqui. Se eu fizer a eletrólise da soda cáustica, nossa, que lambança que virou isso aqui.
Caramba. Ó, se eu pegar a eletrólise da soda cáustica, observe, ó, quem descarregou, H mais e o H menos. É isso que eu tenho que fazer, eletrolizar a água. É isso que ele está falando. Agora vamos pensar bem, pessoal. Quais são os produtos obtidos? A solução ficou básica, então para a gente ver que vai formar soda cáustica, tá? Vai formar soda cáustica, vai concentrar, né? Porque a água vai diminuir a quantidade de água, observe. A água está diminuindo porque ela está virando H mais e OH menos. Então vai ficar bem concentrado de soda cáustica essa solução. Observe que eu tenho 1 mol desse e meio desse. Então se eu olhar aqui no desenho, observe que aqui tem mais gás que aqui. Viram? Então qual a conclusão que a gente chega? Esse fio é o negativo, não é? Vai formar quem? H2. Então, no recipiente 2, eu vou ter quem? O H2. Então olha aqui, ó. No recipiente 2, eu vou ter o H2. Fio negativo vai formar quem? O H2, tá vendo? Então, no recipiente 2, tá? No recipiente 2, eu vou ter a formação do H2 gasoso. H2 gasoso. No recipiente 3, no recipiente 3, eu vou ter meio mol de O2. Você pode ver que a quantidade é menor nesse recipiente. Por quê? Só formou meio mol de O2 gasoso. Tá? Pronto, respondemos a letra B. Ok? A letra C, qual a relação estequiométrica entre as quantidades de matéria mol recolhida em 1, em 2 e 3? Ah, essa é moleza, né, pessoal? Então, na letra C, ele pergunta qual a relação estequiométrica. Eu vou ter 1 mol de H2 gasoso. É isso? Ó, 1 mol de H2 gasoso. E, caramba, letra C, o trem aqui, trem chato, não chega. 1 mol de que lambança. Letra C. 1 mol de H2 gasoso, tá? Mais 1,5, opa, 0,5, né, criançada? 0,5, eita, 0,5 mols de O2 gasoso, de O2 gasoso. É por isso que a gente vê que tem um volumezinho menor no tubo número 3, tá? Por quê? Formou só meio mol de oxigênio. Agora vejam bem, moçada. Na D, escreva a equação balanceada que representa a semi-reação que ocorre no eletrodo do ânodo, tá? Inserido no tubo 3. Então ele quer só o ânodo, pessoal, aqui do tubo 3. Tá formando quem? O oxigênio, né?
Então, qual é a semi-reação? Essa aqui, ó. Então, eu vou copiar a semi-reação do ânodo aqui, ó. Ela seria a semi-reação do ânodo, ok? Copiar ela sem esses riscos aqui, que já fica prontinho. Então, letra C de cachorro. Eu tenho essa semi-reação que ocorre no ânodo, tá? Do tubo 3. Pronto, está respondida a questão. Tá? Agora, questão número 3. Cadê o 3? Olha o tanto que ele complica, ó. É isso aqui que eu tô falando, ó. Disso que eu tô falando, ó. Cuidado com essas complicações aqui, ó. Tá? Cuidado. O jeito que eu faço, ele fica mais fácil de você ver do que esse treco aqui. Cuidado com isso. Agora, pessoal, vamos falar da estequiometria da eletrólise. Pessoal, isso aqui, moço do céu. Isso aqui nem cai, isso aqui despenca nos vestibulares da vida, moçada. Tá? Vamos falar sobre a estequiometria da eletrólise. Pessoal, de acordo com Faraday, tá? Ele diz, por exemplo, que ele observou que 1 mol de elétron, tá? 1 mol de elétron tem uma carga igual a 1 Faraday, tá? Igual a 1 Faraday. Tá? Eu vou ter 1 Faraday. E 1 Faraday, ele corresponde a 96.500 coulombs. 1 Faraday. Tá? Então, eu tenho que a carga ela vai ser igual a corrente elétrica em ampere vezes o tempo em segundos, onde o Q é igual a carga em coulomb tá? Em coulomb, é coulomb. Oxe. Será que é Colombe? Eu acho que não, hein? Nada de feiura. Acho que não. Não tem Colombe escrito em lugar nenhum aqui, só vê o símbolo. Ah, peraí. Tem o nome do peão, ó. Michael Faraday. Eles complicam um pouquinho aqui, por isso que eu não gosto de colocar isso aqui, tá? Ah, deixa quieto. Vamos colocar só em coulomb. Pronto. Tá? O Izinho, ele vai ser igual a corrente elétrica, tá? Corrente elétrica dada em ampere, tá? Dada em ampere. Corrente elétrica em ampere.
O Tzinho, ele nada mais é do que o tempo que ficou ligado o aparelho, ou uma pilha, ou uma eletrólise. Serve tanto para pilha quanto para eletrólise, tá? Então, o tempo em segundos, pessoal, isso é importante você saber, tá? Tempo em segundos. Então, exemplo, ó. Supomos que uma pilha ficou ligada por uma hora produzindo uma corrente de 1,5 ampere, tá? Deixa eu escrever uma coisa aqui. Uma pilha de zinco cobre, tá? Uma pilha de zinco cobre ficou ligada por uma hora produzindo uma corrente de 1,5 ampere, tá? Aí eu te pergunto, qual a massa de cobre depositará no cátodo, tá? Eu sei que vai depositar cobre lá no cátodo. O que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar da massa do cobre, que eu não lembro de cor. Deixa eu olhar, eu acho que é 63. Deixa eu ver, eu acho que aqui tem um exemplo. Tem prata. Ah, preciso de olhar aqui. Feiura. Deixa eu fazer assim, ó. Massa atômica do cobre. 63,4. Pronto, já vi. 63,4, tá? Então, eu preciso desses detalhes, tá? Eu tenho que a massa atômica do cobre é igual a 63, vamos arredondar, 0,5 gramas por mol, tá? Eu preciso desse detalhe. Primeira coisa, pessoal, que eu preciso fazer, calcular qual a carga que produziu essa pilha. Então eu tenho que carga é igual a corrente vezes o tempo em segundos. Então eu tenho que a carga vai ser igual, a corrente foi de 1,5 ampere. Agora vem comigo, ó. Uma hora tem quantos segundos, pessoal? Hã? 3.600. 3.600. Então olha aqui, ó. Uma hora vai corresponder a 3.600 segundos. Então, 1,5 vezes 3.600. Então, 3.600 vezes 1,5, eu tenho lá 5.400 coulombs. Então, a carga é igual a 5.400 coulombs. Opa, que moleza, é cobre, não é? O cobre, se ele está virando metal, está depositando em uma placa, ele estava dissolvido. Então, estou me referindo ao cobre 2+. O cobre 2+, esse cara vai receber 2 elétrons do fio,
tá? Eu estou falando de uma pilha aqui, né? Isso serve para eletrólise, para pilha, para qualquer coisa, tá? E vai virar cobre metálico do outro lado. Ah, então peraí. Cada elétron não é 96.500 coulombs que eu disse aqui? Ó, 1 mol de elétron, tá? 96.500 coulombs. São 2 elétrons, não são? Então, 2 vezes a carga de um elétron, que é 96.500 coulombs, vai corresponder ao peso de 1 mol de cobre, que é 63,5 gramas. Então, 5.400 coulombs vai produzir X gramas de cobre lá no cátodo. Que moleza, crianças! Vocês viram que negócio legal, molezinha? Ó, corta esses 2 zeros. Com esses 2 zeros. Facilitar a nossa vidinha. Tá? Eu tenho que 2 vezes 965 dá 1930, né? 1930x é igual 54 vezes 63,5. Isso dá 3.429. 3.429. Então eu tenho que o x vai ser igual a 3.429 dividido por 1930. Por 1930. Então isso aqui dividido por 1930, eu tenho 1,77 gramas. Então x é igual a 1,77 gramas. Pronto, achei a massa. Viram para que serve isso, pessoal? Então isso aqui é muito importante. Por exemplo, o cara quer fazer um folheamento a ouro, tá? Ele vai usar uma eletrólise, uma galvanoplastia para fazer isso. O cobre é um metal nobre, então eu posso dissolver o sal de cobre na água que ele vai para o polo negativo. Ele vai ser atraído pelo polo negativo, tá? Porque o cátodo vai ser o ouro. O ouro, geralmente, ele é 3+. Mas geralmente no exercício ele vai te falar se é o ouro 3+, ou o ouro 2 mais 1 que está sendo usado. Então você faz 3.000 a carga, vezes a massa do cobre, tá? Que é 79 gramas, tá? Eu pego a carga que passou por aquele momento, ou então, para saber o tempo que fica ligado, eu calculo primeiro o quê? A carga. Eu quero colocar, por exemplo, 5 gramas de ouro em cima de uma aliança. Nossa, que exagero, né? 5 gramas de ouro na aliança. 1 grama de ouro na aliança. Então, eu vejo qual a carga necessária. Tá? Eu vejo quanto ampere que é o meu aparelho. Se eu for usar uma pilha comum, é 1,5 ampere. Uma pilhazinha comum. Tá? Então, eu pego lá, por exemplo, a amperagem da pilha e vejo quanto tempo que eu tenho que deixar a amperagem da pilha que eu estou usando, tá? E vejo quanto tempo que eu tenho que deixar ligado o aparelho. Aí eu consigo calcular quanto tempo o aparelho tem que ficar ligado para colocar aquela 1,5, aquela 1 grama de ouro em cima do material, tá? Então isso aqui aparece muito, moçada, nos vestibulares, muito mesmo, não é brinquedo não. Agora vem aqui, vamos fazer a questão número 1. Olha que molezinha, hein, pessoal. Sente o drama, o tanto que isso aqui é molezinha. Ó, ele fala assim, ó, um procedimento muito utilizado para a eliminação de bactérias da água é a adição do cloro com produção do hipoclorito. O cloro pode ser produzido pela eletrólise de uma solução aquosa de íons cloreto, segundo a equação 1. Então, por exemplo, se eu pegar um íon cloreto, tá, encostar ele num fio positivo, esse cara vai produzir gás cloro, tá? Posteriormente,
o cloro pode reagir com qualquer base que eu colocar no cloro, tá? Qualquer base, ele vai se transformar no íon hipoclorito, tá? Se eu usar uma base de sódio, ele vira hipoclorito de sódio, que é a base da Quiboa. Ele pergunta aqui na questão, pessoal, ele diz na questão, calcule o volume de H2, de gás hidrogênio. Olha, tá falando desse cara. Produzido em condições normais, temperatura e pressão. Qualquer gás na CNTP, 22,4 litros. Tá? Aline, o correio, por favor, atende lá. Ó, é produzido na CNTP quando ocorre o consumo de uma corrente de 2 amperes em 400 minutos e 25 segundos. 400 minutos e 25 segundos. 400 minutos eu vou pegar o que? 60 vezes... 400 minutos, eu vou pegar 400 vezes 60, que eu passo isso para segundos, e somo com isso aqui. Tá? Então vamos passar isso para segundos. Ó. 400 minutos. Ó, 400 minutos. Vezes 60 segundos. Tá? Isso vai ser igual a quanto? Ó, 400 vezes 60, eu tenho... Oi, porcaria. 400 vezes 60, eu tenho 24.000 segundos. 24.000 segundos mais os 125 segundos. Então, o tempo total que o negócio ficou ligado foi 24.000, tá? 125 segundos. Tá? Então, esse é o tempo que ela ficou ligada. Com cloreto de sódio, que tem uma massa molar igual a 58 gramas por mol. De acordo com a equação 1. Então, de acordo com a equação número 1 aqui. Tá? E essa questão vai ficar mais sem vergonha do que eu pensava. Agora veja bem, pessoal. Vai ficar mais simples do que eu pensava. Aí ele me diz que... Cadê? De acordo com a equação 1, forneça a equação global que expressa a formação do hipoclorito a partir da eletrólise da solução do cloreto. Ele está pedindo para expressar a equação global. Deixa eu colar daqui. Já está prontinha. Deixa eu ver se ela não está esquisita. Se é esquisita, eu não vou mexer com isso. Tá não. Só pegar aqui. Ó, é só somar as duas, tá? Então a equação global vai ser a soma das duas. Então eu vou fazer a equação global. Tá aqui. Tá? Então olha aqui, ó. Vou pegar essa. Vou cortar os íons que estão comum, ó. 2OH com 2OH. Olha aqui, ó. Corto esses 2OH com 2OH. Tá? Deixa eu até fazer aqui. Ó, corto esses 2OH- com 2OH-, tá? Eu corto uma dessas duas águas aqui, tá? Com esta água daqui, ela desaparece, ok? Eu corto o Cl2 com Cl2 também, eles estão de lado contrário, tá vendo? Então 2Cl2 com 2Cl2 aqui. Pronto, aqui está a equação global do sistema. Tá? Ele pede mais coisa.
A partir da eletrólise, ele pergunta também, calcule o volume de H2 produzido. Eu preciso de saber quantos mols tem aqui. Quantos mols de elétron? 1 mol de elétron, 96.500 coulombs. Mas vamos pensar bem. Vamos pensar bem, ó. O positivo que está carregando é o hidrogênio, tá? O positivo que está carregando é o hidrogênio. Então, olha aqui, ó, para formar o H2, tá vendo? Quem que foi o positivo que formou aqui? Foi o hidrogênio, tá? Então eu tenho lá o hidrogênio. Deixa eu colocar isso na outra linha. Eu tenho o 2H 2H+, tá? Esse cara recebeu 2 elétrons, 2 elétrons. Ele formou aqui um H2. Então ele formou um H2 gasoso. Um H2 gasoso. Certo? Eu vou descobrir aqui, porque ele me pede aqui o volume desse cara. Quando me pede o volume desse cara, a primeira coisa que eu vou encontrar, vamos ver qual a carga que passou por isso aqui. Vamos calcular a carga primeiro. Então eu tenho que, vamos colocar aqui a carga. Eu tenho que carga é igual, tá? A carga é igual a corrente vezes o tempo que isso ficou ligado. Então a carga vai ser igual a... Olhe bem. Qual a corrente? Ele disse que a corrente de 2 ampere, e eu vou usar esse tempo aqui. Então 2 ampere vezes 24.125 segundos. Então 24.125, isso vezes 2, eu tenho 48.250. Então a carga vai ser igual a 48.250 coulombs. Então essa é a carga que eu vou usar aqui, certo? Essa é a carga que eu vou utilizar aqui. São 2 mols de elétrons, não é, pessoal? Que está no meio disso aqui para formar o H2. Para formar esse H2 foi necessário o quê? 2 mols de elétron. Então eu tenho lá, como é 2 mols de elétron, eu tenho que 2 vezes, não precisa daquela massa, não precisa nada daquilo, viu? 2 vezes 96.500 coulombs está para, ele é um gás, né, na CNTP que ele está falando. Então eu posso dizer que 22,4 litros para 1 mol de hidrogênio. Aquela carga que eu encontrei ali, que é de 48.250 coulombs, isso aqui vai corresponder a X litros. Então eu tenho que 193 mil vezes o X vai ser igual a 48.250 vezes 22,4. Isso dá 1.080.800. Então eu tenho 1.080.800. Eu tenho que o X é igual
a 1.080.800, 1.080.800 dividido por 193.000, ok? Isso vai dar 5,6 litros. Então, o volume seria de 5,6 litros. Certo? Molezinha, né, pessoal? Ó a complicação que o cara fez aqui para chegar nisso, ó. Não precisa dessas boiolagens, tá, pessoal? Vai direto, simprão. Não precisa de achar o número de mols, vai direto. Tá? Não precisa ficar perdendo tempo com essas coisas aí, não. Vamos na 2. E essa é fácil. Pilhas em série é legal, hein, pessoal? A carga que passa numa é igual a carga que passa na outra. Isso que é o que do negócio. Ó, observe. Ele fala duas células eletroquímicas estão conectadas em série e ambas possuem eletrodos de grafita conforme o esquema. Então elas estão ligadas em série, tá? A carga que passa numa passa na outra. Então a carga, se eu tiver a carga de uma, eu tenho a carga da outra. Quando elas estão ligadas em série, tá? Então ele fala, em uma das células foi colocada uma solução de nitrato de prata. Em uma eu tenho nitrato de prata e na outra, tá? Foi colocado sulfato de cobre 2. Então vamos pensar bem, ó. Eu tenho prata, então a prata vai ser atraída pelo fio negativo, tá? O cobre vai ser atraído pelo fio negativo aqui, tá? Porque eles são metais nobres, então eles descarregam no lugar do hidrogênio e da água, tá? Ambas equimolares, então quer dizer que tem a mesma quantidade de mol dos dois. Aí ele me diz, durante um determinado intervalo de tempo, ocorreu a deposição de 3 mols de prata metálica no cátodo da célula da esquerda. Então aqui, tá? Portanto, a massa de cobre metálico que será depositado no cátodo da célula da direita corresponde a quanto? Ó, pessoal, o que eu posso fazer? Vamos usar a Faraday que vai ficar muito mais fácil, ó. A prata é mais 1. Então vamos pensar. No fio negativo deste lado, tá? Vai depositar quanto de prata? A quantidade de elétron fica igual. Beleza? Quem vai para cá vai ser o OH-, porque esse íon é oxigenado, né? Isso interessa pra gente. Então eu tenho que, como eu tenho que igualar, vai entrar duas pratas. Isso que eu tenho que pensar. O cobre não é mais 2, então eu preciso ter duas pratas. Certo? Duas pratas. Então pensa bem. Eu tenho lá que o Ag mais um elétron, não foi se um não, um elétron vai ser igual à formação da prata metálica. Mas só que eu sei que o cobre é mais 2, então os elétrons têm que ficar igual. Então eu vou multiplicar essa prata por 2. Vai ficar igual. Então, isso quer dizer que 2 mols de prata, tá? Que ele falou aqui, deposição de 3 mols. Tá? Então o que eu vou fazer? Ó, eu tenho 2 mol de elétrons. Você quer achar direto? 1 mol de elétron é um Faraday. Então eu tenho que 2 Faraday, tá? Está para 2 mols de prata.
Eu quero saber em 3 mols de prata quantos Faraday que eu vou ter. X Faraday em 3 mol de Ag. Então eu tenho 2 vezes 3, 6 dividido por 2. Tá? Se eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, 6 dividido por 2, eu vou ter 3 Faraday. Vocês viram que são proporcionais, né? Então, o X é igual a 3 Faraday. Vai passar 3 Faraday na outra. Só que olha o cuidado que eu tenho que ter. Ele não me disse que é o cobre 2+. Então, veja bem, ó. Cobre. O meu cobre, ele é um cobre 2+. Que ele falou que é o sulfato de cobre 2. Então, esse cara precisa receber 2 elétrons. Viu por que eu igualei os elétrons? Para formar um cobre metálico do outro lado. Então, eu tenho que, eu vou precisar de 2 Faradays, tá? Para produzir 63,5 gramas. 63,5 gramas de cobre. Eu quero saber em 3 Faradays quanto que vai formar. Em 3 Faradays vai formar X gramas. Olha que moleza, pessoal. Tá? Então eu tenho, ó, 3 vezes 63,5. Isso dá 190,5. Tá? 190,5. Então, o meu X é igual a 190,5. Isso dividido por 2. Então, isso aqui dividido por 2, eu tenho 95,25. Tá? Eu tenho 95,25 gramas. Então, X é igual a 95,25 gramas. Certo? Então, resolvido a questão, eu venho aqui e marco a letra A de A trem fácil. Letra A de A trem fácil. Essa 3 é um tapa de rápida. Quer ver como é que ele é fácil? Muito fácil. Pistãozinho da Fudeste aqui, bem facinha. Ele faz 2, 3 perguntinhas rápidas, curta e grossa. Ó, ele diz assim, pessoal, a determinação da carga do elétron pode ser feita por método eletroquímico. Utilizando uma aparelhagem representada na figura abaixo, 2 placas de zinco são mergulhadas em uma solução aquosa de sulfato de zinco. Uma das placas é conectada ao polo positivo da bateria. A corrente que flui pelo circuito é medida por um amperímetro inserido entre a outra placa de zinco e o polo negativo da bateria. Tá? Então eu vou colocar um amperímetro, vou ver quantos amperes passou aqui. Certo? A massa das placas é medida antes e depois da passagem da corrente elétrica. Eu sei que a placa que vai estar ligada no fio negativo aqui, ela vai aumentar a massa. E a outra vai diminuir. Tá? Então veja bem. Em um experimento utilizado nessa aparelhagem, observou-se que a massa da placa conectada no polo positivo da bateria diminuiu 0,327 gramas. Tá? Esse foi também o aumento da outra massa. Mesma coisa que essa vai perder, essa vai ganhar. Vai começar a transferir massa de uma para outra. Tá? Descreva o que acontece na placa em que houve perca de massa. E também o que acontece na placa que houve ganho de massa. Isso é muito molezinha. Ó. Então, letra A. A placa
ligada no fio positivo, vai oxidar, tá? Que tá ligado no fio positivo, ela vai oxidar, tá? Como ela vai oxidar, o que que é oxidar? Perder massa, né, pessoal? Como ela vai oxidar, tá? Ela perde massa, tá? Ponto. A placa ligada no polo negativo vai reduzir, ganhando massa, tá? Ganhando massa. Então ela vai reduzir, ela vai ganhar massa, tá? Na letra B, calcule a quantidade de matéria em elétrons, em mol, envolvida na variação de massa que ocorreu em uma das placas do experimento descrito. Ele falou no zinco, né, pessoal? Então ele quer saber quantos mols de elétron. Beleza, pessoal. Tá? É bem simples isso aqui. Eu tenho que, pessoal, para calcular isso aí, eu tenho que, ele falou em zinco, né? Então, o Zn, eu posso pegar qualquer uma das duas placas, a massa foi igual, né? Vamos pegar aqui, aqui aumentou. Então, Zn 2 mais, tá? Mais, vai receber 2 elétrons do fio negativo, aqui aumentou, né? 2 elétrons do fio negativo, 2 elétrons do fio negativo, tá? Ele vai se transformar em zinco metálico. Portanto, eu tenho que 2, ele quer saber o número de mol de elétron que está no meio disso, tá? Então eu tenho que 2 mols de elétron, tá? Vai corresponder a uma massa de 65,3 gramas de zinco. Eu quero saber quantos mols de elétrons estão envolvidos com essa massa que ele me deu aqui de 0,327 gramas. 0,0327 gramas. Beleza. Então eu tenho que 0,0327 vezes 2, tá? Dividido por 65,3 dividido por 65,3, eu tenho 1 vezes 10 a menos 3 mols. Então, x é igual a 1 vezes 10 a menos 3 mols. Ou 0,001 mol, que dá na mesma, né? Beleza. Na letra C, ele me pede assim, pessoal. Nesse experimento, flui pelo circuito uma corrente de 0,05 ampere durante 1920 segundos. Utilizando esses resultados experimentais, calcule a carga do elétron. Beleza, pessoal. Eu vou calcular a carga do elétron.
tá? Eu sei, por exemplo, que a carga de 1 mol de elétron, tá? 1 mol de elétron, ela vai ser igual a quanto? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Ele pegou a quantidade de elétron aqui. Pra que complicar desse jeito? Não precisava complicar assim, não. Primeiro eu tenho que achar a carga, né? Complicando pra caramba a questão, não precisa disso, tá? Eu não gosto dessas resoluções aí, tem hora que os caras complicam pra caramba, não precisa. Eu tenho que a carga é igual a corrente vezes o tempo em segundos, tá? Então eu tenho que a carga é igual a corrente, ele falou que é de 0,05, tá? Vezes 1920. 1920. Então veja bem, eu tenho 0,05 vezes 1920 segundos, eu tenho 96 coulombs. Então a carga vai ser igual a 96 coulombs. Beleza? Agora eu vou ao que interessa, pessoal. Ele quer saber aqui, nesse caso, para calcular a carga de um elétron, tá? A carga de apenas um elétron. Então veja bem, pessoal, se um elétron, tá? Apenas um elétron, ele vai, ou melhor, vamos fazer assim, ó, 1 mol de elétron vai corresponder a 96.500 coulombs, não é isso que eu tenho? 1 mol de qualquer coisa, tá? 1 mol de qualquer coisa vai corresponder a uma quantidade de elétron igual a quanto? 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons, tá? Elevado a 23 elétrons, tá certo? Então veja bem, eu tenho que essa quantidade, tá? Seria 1 mol de elétron, tá? 1 mol de elétron seria essa quantidade. Se você pegar aqui, quer ver uma coisa interessante, ó? Deixa eu fazer um negócio aqui antes que você vai observar, ó. 1 mol de elétron, eu sei que, oh caramba, que é isso? 1 mol de elétron, ela vai corresponder a uma quantidade de 96.500 coulombs, não é isso? Eu tenho que aquela quantidade em mol que eu encontrei, 1 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3 mols, tá? Ó, 1 vezes 10 a menos 3 mol de elétron vai corresponder a x coulombs. Isso que eu quero mostrar para vocês. Olha o que vai acontecer, criançada. Se eu pegar isso aqui, ó, eu tenho lá que 96.500 coulombs. Só que tem um detalhe, ó, que dá até para fazer direto, pessoal. Eu tenho uma ideia melhor. Eu já estou terminando, tá? A ideia melhor dá pra fazer isso direto de uma maneira bem simples, ó.
eu tenho que... Ele me deu a informação que isso aqui está dentro dessa quantidade de mol. Isso aqui está dentro dessa quantidade de mol. Então, ficou fácil. Isso aqui está dentro dessa quantidade de mol aqui. Essa quantidade aqui. Então, eu posso dizer, por exemplo, que 1 vezes 10 a menos 3 mols, 1 vezes 10 a menos 3 mol de elétron vai corresponder a 96 coulombs. A 96 coulombs. Ele me deu essa informação que a carga lá foi de 96 coulombs. Então eu vou ter uma quantidade de mol de elétron igual a x elétrons. Tá? Então eu vou ter uma quantidade de elétron igual a x elétrons. X elétrons. Eu posso usar ou esse cara para chegar nisso. Vai dar na mesma, né, pessoal? Tá? Que é mais ou menos... Ele deu uma complicadinha aqui, sei lá que bagunça do caramba que esse cara fez aqui. Tá? Mas, basicamente, é isso. O que ele fez? Ele só observou que essa quantidade de elétron é 0,01 mol. Então, se eu tenho 0,01 mol, eu vou ter 6 vezes 10 a 20 elétrons, tá? Nessa quantidade de mol. Ele fez direto o negócio ali. Isso aqui acaba complicando, né, pessoal? Então, veja bem, ó. Se eu tenho que... Então, eu posso dizer... Deixa eu colocar aqui na frente. Isso aqui vai corresponder em elétrons igual a... Aquela quantidade de mol, ela vai corresponder a 6... vezes 10 a 20 elétrons, tá? 6 vezes 10 a 20 elétrons, tá? Aquela quantidade de 0,01 mol. Vai ter essa quantidade de elétrons aqui. Mas ele me pede qual a carga desse elétron. Tá, se ele me pede a carga, deixa eu copiar isso aqui que eu explico lá. Não, mas eu não quero isso aqui tá horrível, isso aqui que ele fez aqui. Ó, então eu tenho que... O tempo tá curto, você começa a apelar. Então olha aqui, pessoal, eu tenho que 96 coulombs é isso aqui. Certo? É 0,01 mol, que na verdade seria o quê? 6 vezes 10 a 20 elétrons. Tá? Porque é 0,01 mol. Apenas um elétron, ele quer saber a carga de um só. Então, um elétron vai ter quantos coulombs? Como que ele chegou nisso? Ó, ele pegou 96 e dividiu por 6 vezes 10 a 20. Tá? Então, eu tenho 1,6 vezes 10 a 19 coulombs. Beleza? Tranquilo, criançada? Tudo bem com vocês? Ele quer saber aqui, então, no caso, ó, de apenas 1 mol de elétron. Certo? Quer saber apenas de 1 mol de elétron. Então, 96 coulombs, tá? Ele quer saber a carga de apenas 1 mol de elétron. Quanto seria aqui? Tá? De 1 elétron. Deixa eu tirar esse trem daqui para não confundir. Um debaixo do outro. Beleza? Então, tá aqui, ó. Eu faço a resolução certinho. Criançada, então, como eu estava dizendo para vocês, conteúdo da nossa avaliação vai ser até aqui, tá bom? E, criançada, até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Até mais, pessoal.